Boa tarde, boa noite, bom dia. É com grande prazer que estou retomando o programa Cultura.com depois de um tempo. Aí passei por uma pequena cirurgia, mas tudo bem, já estamos de volta, né? A última que nós fizemos foi com o Guilherme Lobo, que deu um show aqui, né, falando do seu filme. Hoje eu tenho um grande prazer, né, de retomar o programa com um monstro sagrado do teatro brasileiro, uma pessoa que eu sou fã de carteirinha há pelo menos 30 anos, quando eu comecei a fazer teatro, uma noite, né, saindo da escola de teatro, eu e alguns amigos fomos para um teatro, o Teatro Municipal de São Paulo, para assistir um espetáculo que estava acontecendo no Teatro Municipal há uns 30 anos atrás. Era simplesmente um espetáculo chamado Macunaíma, e lá eu vi um dos maiores atores que eu tive o prazer de ver em cena, e hoje eu tenho aqui nos nossos estúdios, hoje eu tenho o Cacá Carvalho, conhecido há tempos atrás como Cacá Macunaíma, e está aqui hoje para abrilhantar o nosso programa. Cacá, obrigado da tua presença. Obrigado mesmo. Queria te dar parabéns pela sua cirurgia, e principalmente porque ela foi num lugar importantíssimo, que fez, com certeza, e melhorará o teu modo de ver tudo. Tudo da vida, né? É. Cacá, então faça as suas considerações iniciais, né, para o público, né, para os amigos da UpTV, para os teleinternautas, e lembrando, né, vocês todos, né, que vocês me ajudam a fazer o programa. Então, aqui na lateral esquerda, você pode mandar as perguntas para o Cacá e vamos sabatinar esse homem, tá bom? Cacá, já para começar, obrigado pela tua presença. E eu sei que o tempo é curto aqui, parece que é rápido, mas a gente tem... Eu queria saber da onde você é, como é que você começou com teatro, né? Porque como é que nasce essa estrela, né? Da onde vem, como é que você começou, Cacá? Eu sou de Belém do Pará. Belém do Pará. Eu sou de Belém do Pará, sou do Marizal, sou da 14 de março. Sou da Itelvina e do seu Acácio. São os pais? Sim, sou dali. Como começou isso tudo? Eu não sei, eu sou muito... Mas não é nenhuma novidade isso, mas eu sou uma pessoa que eu falei muito tempo sozinho, falo muito tempo sozinho. Fala então, consigo mesmo. Falo muito tempo sozinho, me trancava sempre sozinho, ficava lendo minhas coisas sozinho, o tempo inteiro. Mas existe uma pessoa que é fundamental dentro desse processo inicial, assim, que é uma pessoa... A minha mãe foi criada, ela não... Os pais dela, sabe como é a Amazônia naquela época? Minha mãe hoje tem 87 anos, imagina como era naquela época. Os pais sumiram, questões, imagina como questões políticas lá? Sim, ela foi sendo com a irmã, foi adotada por um casal, Norma e Rui Barata. Ele é um poeta. Ah, então já tem uma... Grande poeta. E que criaram minha mãe, consequentemente... Foram pais da minha mãe, meus avós, mas não são avós. Criaram, adotaram, fizeram, casaram minha mãe, tiraram de casa e são meus padrinhos. Não é? Então, mas mais do que meus padrinhos, enfim, fizeram junto com minha mãe e toda a família de meu pai, a minha formação, etc. e tal. Mas este homem, quando eu tinha muito pouca idade, 8 anos, ele me fazia ficar na biblioteca dele, que é o lugar que eu mais gostava, porque tinha Belém é solar, e ali a biblioteca dele era escura, toda de móvel de couro, aquele cheiro, ele fumava muito, era aquele monte de livro, era um lugar que eu me interessava, era diferente de tudo. Sim. Eu ia para lá e ele me fazia ler coisas absurdas, e ria demais. Você criança? Eu tinha 7, 8 anos. E eu devia ler, evidentemente, tudo errado. Coisas que ele... E ele ria, bebia muito com esse moleque e tal. Esse homem é importantíssimo na minha vida, foi ele quem detonou tudo. Depois de um tempo, quando eu já comecei a fazer teatro em Belém do Pará, já com 14, 15. 14, mas você já direto em teatro, esse caminho já da literatura já te joga para o teatro?
Não, eu gostava porque eu brincava de pássaro. Tinha um teatro que hoje, infelizmente, nas mãos do governo do Pará, me parece que está sendo reerguido novamente, eu não sei nem o que vai ser. Chamava Teatro São Cristóvão, onde ali aconteciam as manifestações de uma das coisas mais bonitas, que é a manifestação do pássaro, que é uma manifestação teatral, mas é folclórica, onde a morte de um pássaro é representada anualmente no mês de junho, na época por diversos bairros que se apresentavam. Então tinha o pássaro, o bem-te-vi, o roxinol, cada um fazia o seu melhor pássaro, cada um com seu personagem. Aquilo, eu participava muito disso, gostava, ou assistia ou participava. Aquilo era um fascínio para mim, mas eu era uma coisa que tinha... E tinha uma prima, tenho uma prima chamada Ana Lúcia, professora primária, que meu tio Omar construiu uma casa no fundo para ela dar aula particular. Eu adorava aquele lugar, principalmente quando ela não estava dando aula, porque eu ficava ali, naquele lugar cheio de carteira e aquele quadro negro, verde, já era verde na época, e eu ficava dando aula para a cadeira vazia. Eu falava aos alunos, essa coisa, era uma manifestação que hoje, eu olhando para trás de já mim... Já é teatro, né? Eu tinha essa coisa de falar comigo, de coisa exibida, talvez, sei lá, ou sei lá o que era, entendeu? É. De fingir o que eu não era, sei lá. Mas, enfim, o Rui é importantíssimo, porque um dos livros que mais me marcou, eu só fui entender o que ele me fazia ler, e não era muito o perfil da literatura dele, mas ele me fazia ler fragmentos e me explicava a história de um livro que hoje em dia, para mim, ele é altamente significativo no meu percurso, não de teatro, porque eu já não sei mais nem se eu faço teatro, mas no meu percurso de vida. É um livro que chama-se 20.000 Léguas Submarinas. 20.000 Léguas Submarinas, sim. 20.000 Léguas Submarinas, com 9 anos de idade, é uma coisa maluca. Mas claro que eu não entendi isso, fui ver depois o que era, e hoje em dia os sentidos que vão ecoando de 20.000 Léguas Submarinas em mim, hoje em dia eles são importantíssimos. Este submarino deste Capitão Nemo, que fica lá no profundo e que de vez em quando aparece e vê o mundo e volta, eu acredito que seja fundamental para a minha vida e se é que de fato eu sou um artista, entendeu? Esse ir, colher daqui e ficar, elaborar e voltar e ter esse lugar lá dentro é fundamental. Mas isso começou de modo que eu não sabia. Hoje em dia eu faço esses paralelos, eu vivo desse paralelo. Quer dizer, essa observação que o artista tem, né, de tudo, né, de você ver as coisas, interiorizar e trazer ela de volta à tona no momento certo, num determinado momento, ou no próprio teatro. Sim, hoje em dia para mim, e eu acho que talvez com o passar do tempo, viver lá embaixo, eu fico muito mais tempo lá dentro do que na superfície. Na observação. Na maturação daquilo que foi observado. É muito mais interessante. É muito mais interessante. É muito difícil ficar fora e se relacionar fora com todos os valores e as máscaras que você tem que colocar, porque é uma atividade muito cansativa. Sim. É muito cansativo você ter que, a cada pessoa que você encontra, a cada lugar que você entra, a cada contexto, você ter que colocar uma coisa e fazer o discurso daquela situação e daquela outra. Quando chega no final do dia, eu me vejo muito cansado, porque muito estafante, porque em cada uma você tem que ser convincente. Sim, e você fica cansado. Quando você chega com você fala assim, nossa Senhora. Quer dizer, o momento seu, Cacá mesmo, o Carlos, né? É o Carlos. Quando o Carlos se encontra no final do dia, tem esse cansaço. Hoje em dia ele tem que ocupar muito mais tempo do que com o lá fora. O lá fora, o em cima é fundamental, porque precisa, né? Eu preciso dele, sem dúvida nenhuma, mas nós damos muito tempo para isso e pouco tempo para si. Para nós mesmos, né?
hoje em dia, mas isso é uma coisa que eu nem sei se eu pratico isso. Eu brigo para praticar. Praticar, né? Entendeu? Que é o estado de estar com você mesmo. Sim, eu acho que isso é importante, não somente para o artista, para essa fatalidade. Eu nasci, o que eu vou fazer? Cacá, mas deixa eu te perguntar, onde eu te encontro? Como é que você, de Belém do Pará, vem para... Qual é esse clique que dá para mudança? Não, aqui já não dá mais para mim, eu preciso ir para outros mares. Como é que é esse momento para você? Eu acho que eu fiz tanta coisa em Belém, aprendi tanta coisa com tanta gente em Belém, e é uma época com o teatro e com a minha vida tão bonita, mas chega um momento que eu queria mais. Eu sou o Rui Barata, mais uma vez. Ele tem porque ele está vivo em mim. Tem razão, eu já nasci velho. Eu preciso. Sabe, à medida que você vai ficando amigo do teu grupo de trabalho, à medida que você vai convivendo demais com as pessoas com as quais você trabalha, nasce uma espécie de uma intimidade estranha, que é uma intimidade de serviço e de trabalho que vai fazendo com que fique tudo mais raso normalmente, sabe? E isso não é uma regra, pelo amor de Deus, mas eu gosto, e vai ficando mais fácil, entendeu? Eu gosto não tem, de problema. Não tem desafio, é isso? Eu gosto de problema. E aí... Eu gosto de inventar problema. E Belém, aí fica tudo muito mais simples. O camarim é um lugar terrível no teatro. Eu não gosto muito do camarim, não. Eu não gosto de camarim. Eu gosto de... Porque fica tudo blá, 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 que é ótimo, tem o seu lado maravilhoso, o restaurante depois tem o seu lado maravilhoso, mas é devorador. É devorador se você não tomar cuidado, sabe? É devorador de coisas, de princípios. Né? É chato dizer isso, não é? Eu adoro, me divirto, eu também, porra. Mas é porque eu gosto dessa outra coisa, porque... mais agora, com essa idade, eu desde sempre tenho certeza que eu tenho pouco tempo. Falta pouco tempo. Se você fosse o médico, alguém dissesse, você ainda tem mais 40 anos de vida, eu acharia que é pouco. Você acharia que é pouco? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo para consumir tudo. Não, mas isso é uma coisa muito, muito bacana de ouvir, não é? Porque o ser humano está sempre buscando alguma coisa, né? Sempre buscando um desafio, sempre buscando alguma coisa nova, alguma coisa que ainda não fez, né? Isso é uma dádiva de vida mesmo, porque de perspectiva de vida. É uma época... Tudo bem que a gente não sabe, né, exatamente quanto tempo nós vamos ter ainda, né? Uma época eu queria fazer teatro porque eu poderia fazer muitos papéis. Hoje em dia eu não quero mais. Não tenho o menor interesse em teatro. Eu quero fazer teatro para aprofundar naquele negócio que eu escolhi esse texto. Esse texto talvez seja uma fresta que eu possa ir largando para procurar coisas lá dentro. E aí eu posso ficar nele anos e anos e anos. Agora com o Pirandello eu estou a 20. Isso que eu ia perguntar para a gente. Sabe? Mas antes de a gente chegar lá no Pirandello, logicamente que eu preciso da tua chegada. Você quando sai de Belém do Pará, você vem direto para São Paulo? Uhum. Ou você vai para um outro... Para onde você vai ao sair de lá? Vim direto para São Paulo. Direto para São Paulo. Para São Paulo. Tá. E aí... Você veio aonde? Como é que você chega lá no CPT, lá no Antunes Filho? Né? Não, eu sou tão de época que eu sou pré-CPT. Antes? Eu sou ainda de quando tudo nasceu com Antunes ali no Teatro São Pedro, no grupo Pau Brasil. Então foi lá, não foi? Então não foi no Municipal de São Paulo que eu assisti, então foi no São Pedro? No São Pedro. Nós fizemos no Municipal também, mas estreou no São Pedro. Eu não lembro agora, eu só sei que uma coisa
que me traz uma lembrança muito forte. Aquele espetáculo foi um espetáculo, para você que não teve a oportunidade de ver esse espetáculo Macunaíma do Antunes Filho, era um espetáculo belíssimo, com nada, eram cenários, não tinha cenário, tudo era feito pelos atores praticamente, e tinha este belo jovem rapaz que dava um show de interpretação e que já vinha com uma coisa extremamente visceral, né, que vem pontuar a carreira do Kaká. Como é que foi isso, Kaká? Já vem isso do teu próprio trabalho que vem do Belém do Pará, como eu poderia dizer, essa energia vital que você entregava a Macunaíma naquele momento? Como é que era aquilo? Porque aquilo era de uma beleza, era uma viagem tão impressionante no ser ator, e aquilo perturbava tanto, eu estou falando isso como espectador. Para vocês terem uma ideia, quando eu assisti o espetáculo, 3 noites seguidas eu sonhei com o espetáculo, sem parar. Toda noite eu sonhava. Então eu decidi assim, olha, acho que vai ser isso. Eu fazia escola de teatro, falei, acho que é isso que eu devo fazer na minha vida, né? Porque o teatro só pode ser desse jeito, só pode ser feito desse jeito e por esta pessoa que está aqui ao meu lado hoje. Me conta, como é que é essa energia vital sua de entrega a um ícone da dramaturgia, até então não era, né, mas que era da literatura brasileira, de Mário de Andrade, o Macunaíma, né? Como é que se entregar a este personagem? Eu acho que ali nós éramos todos os artistas envolvidos, os atores e a equipe toda, éramos passageiros do submarino do Capitão Nemo Antunes Filho. E porque eu acho isso, um ator não precisa de um diretor, ele precisa de um Capitão Nemo que vive no profundo, te dizendo coisas que ele pensa para que você também vá para o profundo. E ele nos fez fazer isso. Porque eu fazia o protagonista, mas todos nós ali éramos aquilo ali. Sim. Todos nós éramos aquela força. Todos nós, a equipe inteira, técnico, Naum, Murilo, Antunes, Joy Cantor, Jacques Thierrot, sabe? Era um momento desses que a gente só pode dizer que é raro. Raro. A gente não pode desconsiderar que era 78, que politicamente era um momento que nem nós, jovens naquela época, nós tínhamos consciência do que era de fato aquele momento de transição para a assim chamada democracia. Que Sim, porque era um momento muito difícil que o Brasil passava, né? Sim, de como chegar. Anos difíceis ali. Sim, era de 77 para 78. Sabe, então era uma coisa muito difícil de eu me arvorar a dizer que eu era o espetáculo. Eu era aquele que estava na frente e a mim tocava uma responsabilidade, sem dúvida, difícil, mas era difícil para todos nós, porque, sabe, estávamos todos ali e eu tenho esse privilégio de ter ficado aquele que... Mas toda vez que falam de mim, eu sempre penso e tento dizer que eu sou só aquela ponta de muitos que estão atrás. Sim, o teatro tem esse olhar, né, que eu até vejo como um barco, cada um rema junto, né? Não adianta um remar e o outro não rema, né? Ele é um trabalho de equipe, é um elenco, né? Mas era muito forte todos, né? Sim, todo, era uma equipe Quem de fazia o Pietra naquela época? Era o Luiz Guilherme? Não, o Luiz Guilherme fazia maravilhosamente bem o Exu, que girava. Mas não era ele que fazia o Pietro? Não, o Pietro era o Valmir Barros. Valmir Barros, maravilhoso. Era um momento, sabe, tinha Wanda Cosmo, tinha Isa Koppelman, tinha... Nossa, Wanda Cosmo também fazia? Fazia, ela fazia a Sol, a esposa? a Rainha Sol, Salma Buzar fazia minha esposa.
Sabe, era uma equipe, Lona Filé, Guilherme Bonfante, tantos que já foram, estão em um lugar ali, sei lá, que logo, logo os encontro. Sabe, e um momento tinha uma música na época, ela existe até hoje e ela me é fundamental. E todas as vezes que eu chego num lugar, ela para mim me move. Diz assim: com amor no coração, nós preparamos a invasão. Cheios de felicidade, nós entramos na cidade amada. Então, era uma coisa dos doces bárbaros daquela época, sabe? Nós éramos essa caravana que entrávamos cheios de felicidade para conquistar, para chegar e mostrar o nosso teatro em qualquer lugar. E era... Sabe, éramos como piratas artistas, era uma coisa, um espírito de época. E assim, e era 4 horas de espetáculo, não era isso? 4h30 quando eu estreiei. Imagina 4, gente, vocês imaginam 4 horas de espetáculo de tendo uma alegria em cena. E vocês tinham noção do que vocês provocavam na plateia, de como era esse alvoroço que era esse espetáculo? Não, porque do mesmo jeito, quer dizer, não do mesmo modo, mas com o mesmo peso que o público saía encantado e ficava maravilhado assim, nós ficávamos encantados e maravilhados ao perceber que aquilo que nós fazíamos provocava aquilo ali e não tínhamos sequer tempo de fazer uma reflexão na época, porque, sabe, na época nós éramos guerreiros, nós não tínhamos esse tempo de dizer, então nós estamos culturalmente significando isso, porque nós éramos essa coisa visceral, era visceral, sabe? Então não dava, depois com o passar do tempo, que você faz São Paulo, é todo esse inferno, vai para o Rio, é uma loucura, vai para Nova York, outra loucura, Washington, outra loucura, e você vai indo toda a Europa, roda, você fala assim, mas gente, peraí, então está acontecendo alguma coisa? Então, porque era muito forte, né? Era muito forte. Eu fiz mais de 500 apresentações. Com o Baccelli você chegou a fazer, não? Com o Luiz Baccelli? Não fiz, ele já foi de outra equipe, sim. Eu fiz toda, eu e todos nós fizemos, o primeiro grupo nossa, mas eu fiz o Brasil inteiro, Rio, São Paulo, Paris, Alemanha, tudo, Estados Unidos, toda a Europa, todos os Estados Unidos. E todo lugar era a mesma todo lugar sensação. Porque era uma coisa de enlouquecer, aquela cena, enfim, tem aquela cena final das velas que formavam a constelação. Né? Era tudo muito simples. E isso é que dava o grande charme no espetáculo, né? Sim, mas sabe, é uma coisa que eu acho que eu espero nunca perder, que o Antunes deixa em mim, entre outras tantas sabedorias que eu talvez ainda não tenha nem idade para perceber a profundidade delas. Mas essa coisa da produção coletiva para entregar um produto para aquele homem enxergar e te reelaborar e te devolver e etc. Tal. Foi um processo inesquecível na minha vida. E eu sou uma pessoa que me considero, eu acho que eu sou uma pessoa de muita sorte, sabe? Depois disso, cai na minha mão Guimarães Rosa. Que eu ia falar na sequência que eu tive também o prazer de ver meu tio e o Iauretê. Sabe, eu acho que uma sorte... Que era outra coisa, eu lembro também. Eu venho vendo o Cacá já há alguns anos, eu venho acompanhando esse moço há alguns anos. E aquela onça, né? Esse texto do Guimarães Rosa, e de novo, né? Aí eu vejo de novo a mesma entrega, assim, né, o ator, quer dizer, tem essa coisa de novo, visceral, e tinha uma coisa de mão que você raspava, e de novo, essa coisa visceral que o ator precisa ter, né? Não dá para ser menos que isso, né? Eu hoje em dia, eu acho que eu já não... Mas hoje, eu só posso falar isso hoje. Mas na época não. Eu não nasci para fazer teatro. Nossa Senhora, se você não nasceu, quem que nasceu então? Não, eu nasci para morrer em teatro.
Eu tenho certeza que o melhor lugar para morrer é ali. É ali. Não, porque Eu entro para morrer. É um espaço. Eu entro para morrer. Me conta isso. Você, em algum momento, essa declaração que você acabou de falar, que você entra para morrer, quer dizer, quando a gente entra para fazer um espetáculo, você pensa em algum momento que talvez seja este o último espetáculo que você vai fazer e que por isso você tenha essa explosão que você tem? Sempre. Sempre. Nesse momento contigo é meu último momento de vida. Sempre. Sempre é o meu último. Eu não tenho outro. Eu não posso ter outro. Eu cheguei aqui por sorte, porque poderia ter acontecido alguma coisa. Pode ser que ao voltar para casa, por sorte eu chegue. Chegue. Eu prezo para chegar. Então, para chegar comigo, para chegar aqui comigo, para ser honesto comigo, com todas as pessoas que tentaram jogar coisas em mim para ver se eu viro alguma coisa, para ver se eu entendo o sentido de eu estar fazendo esse negócio. Por isso que eu já não sei mais. Claro que eu quero fazer teatro, eu quero subir no palco, eu quero cada vez ir lá e tentar fazer o melhor para mim e dividir com os outros essa coisa que seja melhor para essa cerimônia quase que aconteça ali. Mas eu quero subir ali porque aquele lugar é um lugar que eu escolhi. Sabe? O lugar que eu escolhi. E o lugar que você escolhe, a primeira pessoa que botar o pé sujo ali, da minha mãe a qualquer pessoa, eu mato. Porque aquele lugar é mais importante do que eu. Sim. Entendeu? É mais importante do que eu. Então tem um valor, tem uma coisa. E isso eu sinto que eu preciso então entender que isso, se isso é uma profissão, que eu acho que ela é até um ponto, depois ela não é mais. Ela é mais uma determinação, um desejo, uma vocação, você tem que contaminar. Sim. Então hoje o meu interesse, mais do que fazer, é pegar uma pessoa e fazer o mesmo que fizeram comigo. Sim. Jogar o Capitão Nemo dentro dela. Sabe? Então, por isso, o jovem me interessa. Por isso, o garoto me interessa. Aquele que está querendo, sabe, de fato. Essa é a coisa que hoje em dia me interessa, até muito mais do que subir no palco. Então, muito mais. Cacá, é muito bacana porque assim, você passa por todos esses caminhos, né? E o teatro, ele é você é visto por muito menos público e ele te dá uma certa notoriedade, mas nem sempre. E aí você acaba também, me conta esse inverso, né? Porque do teatro você vai para a TV e aí imagino que na explosão que você é, né? Quando você pega lá enfim, não sei exatamente quanto que você fez de trabalhos dentro da TV, mas um dos grandes personagens que você fez foi o Jamanta, né? Sim, que repercutiu. Repetiu, inclusive. Né? Muito bom. Quer dizer, imagino que você também, ao encontrar aquele personagem, toda essa explosão de sentimento, de entrega para um outro veículo foi fundamental para que também tivesse essa explosão que você teve. Foi isso, né? Porque era um personagem também que não tinha uma lógica, né? Que não tinha e tinha uma beleza, e tinha um olhar diferente, e talvez isso que emplaque. Logicamente que era puro teatro aquilo. Sim, ali eu não posso dizer que eu fiz aquilo sem primeiro dizer que aquilo ali tudo é
do senhor Silvio de Abreu, no caso do Jamanta, da Denise e de uma equipe de técnicos e criadores e de colegas de parceria, porque em televisão, ainda mais eu que de televisão sou analfabeto de pai e mãe, não entendo nada, entendeu? Não entendo nada, eu não sei para que lado olha, não sei a medida das coisas, é uma língua que eu desconheço, não estudei, não me dediquei, tempo está acabando e eu não tenho mais tempo muito para isso. Mas ali também, além dessas pessoas citadas e do olhar do público, Sim. certo? Eu já estava com este trabalho, com esses orientadores e pessoas com as quais eu convivo já há 27 anos na Itália. E que eles foram importantes para me dar orientações significativas na composição visiva da coisa. Bom, agora nós vamos continuar com esse papo daqui a pouco. Aqui é uma TV que nós não temos um patrocinador, então nós temos os intervalos, são intervalos culturais. Então, nós vamos fazer uma breve paradinha para você e nós já voltamos para falar dessa história toda de TV e todo o trabalho que o Kaká vem fazendo, desenvolvendo aí no meio da sua vida. Vamos lá, vai lá, Guilherme. E nós estamos de volta com o programa Cultura.com e lembrando que hoje, você que chegou agora, eu estou entrevistando o Kaká Carvalho, né, que está contando aqui um pouco da sua vida. E lembrando, se você quiser participar do programa, manda suas perguntas, já começaram a chegar algumas aqui, né, e nós já vamos começar a fazer. E a gente volta, como no bloco anterior, falando sobre essa temporada que o Kaká fez na TV e o que isso transforma lá para frente, né? Vamos ver... o Sérgio de São Paulo pergunta para você, Kaká, você escreve poesia? Já que você falou que leu tanta poesia, você escreve poesia? Eu tenho uma coisa, mas é tão... Eu escrevo... Eu tenho muita coisa escrita para mim. Eu escrevo para mim. Eu mando cartas para mim. como se eu tivesse alguém que precisa ler coisas que eu escrevo para essa pessoa que vive lá dentro desse negócio aqui. E aí você escreve para você e você sim, lê
e publica em algum lugar, faz Não, essa não. publicação? Ou Isso precisa ser lido de vez egoisticamente você fica só com você isso? Não, porque essa outra pessoa precisa ler de vez em quando essas coisas que esse outro... a gente tem que criar uma espécie de um policial dentro, né? Um policial, um pai, um amigo, que diz coisas pra gente, porque... Então eu me escrevo para mim e folheio de vez em quando, não sempre. Sim. Não, é bom pegar coisas já de 10, 12 anos atrás que eu me escrevi para mim e dizer assim, como é que eu me escrevi isso nesses dias? Quer dizer, mas também isso acaba sendo uma reflexão da tua própria vida, né? Ah, sim, sim. Porque se você vai pegando e escrevendo, isso vai se acumulando. Sim. Quer dizer, é bacana também voltar num determinado momento para ver o que você pensava, sei lá, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, né? Determinado dia, determinado acontecimento. Por exemplo, eu lembro de um fato público, assim, tá? Só para citar um público, assim, terrivelmente público, aliás, dos mais terríveis. O dia 11 de setembro. Sim. Onde você estava no dia 11 de setembro? Eu estava num avião, junto com uns amigos, viajando, saindo de Belém do Pará, para pousar em São Luís do Maranhão, um voo muito cedo. E quando nós pousamos, ficamos sabendo da queda do avião os aviões nas Torres Gêmeas. Quando nós demos entrada no Hotel Quatro Rodas de São Luís do Maranhão, ligamos a televisão, porque e ali eu tive uma coisa de mundo. Ali eu tive uma coisa estranha, que alguém que vive nesse corpo que eu habito já há 60 anos, viu umas coisas e aí eu depois, no princípio eu não sei o que foi que eu me escrevi, mas depois foi indo. Essa é uma longuíssima carta que eu me escrevi para mim. E que eu sempre encontro de vez em quando, vou nela. E você acaba relendo e vendo... Me relendo, me revendo. Mas isso te ajuda a mudar? Te ajuda a caminhar? Sim. A caminhar para frente? Sempre. Eu me escrevo para mim muito. Eu fui pegando esse hábito já há uns... na verdade é Roberto Batti quem começou a me botar isso na cabeça. E um tempo, há uns mais de 20 anos, 20 e tantos anos que eu me escrevo. Tem uma grande quantidade. Não é sempre, não é todo dia eu me escrevo uma coisinha. Não é diário, você entende? Não é um diário. Eu escrevo... São reflexões sobre coisas... Do dia a dia. Não coisas insignificantes, nem significativas, mas escrevo sobre coisas que, para mim, são altamente significativas. Sim. Cacá, voltando naquela questão que você acabou fazendo uma revolução, eu acho que foi uma revolução dentro até da televisão. Logicamente nós temos grandes atores, né, dentro da televisão, mas o teu personagem foi muito marcante, muito forte. Eu queria só voltar naquela questão de qual foi a construção que você fez para fazer aquele personagem. Claro, ali eu era, quando começou, eu parecia um pedinte em porta de igreja. Eu pedia colaboração para todo mundo tinha um valor de sabedoria, principalmente os de dentro da emissora, o câmera, o maquiador, tudo, a figurinista, toda a diretora, o Silvio de Abreu, tudo. E depois eu precisava de um outro lado. E aí eu fui ao Roberto Batti, meu diretor de teatro há 27 anos, desde que eu estou em Botelheira, e Márcio Medina, que é uma pessoa fundamental na minha vida, e o meu dramaturgo Stefano Gerassi. E ali, Roberto e Stefano me disseram uma coisa, mas olha, do que eu estou vendo aqui, eu não leio bem português, mas da história que você está me contando, isso daqui... Sim, é um personagem, mas você não pode tratá-lo como um personagem. E eu falei, como assim? Sabe, a gente é ignorante, ainda bem, né? E aí ele falou assim, um personagem tem história.
um personagem tem família, um personagem tem conflito, um personagem tem passado, um personagem tem isso, sim, sim, sim. Isso que tem aqui, ele diz esta mesma frase, você não sabe a origem, você não sabe nada, como ele vai ser no futuro? Eu não sei, porque no teatro, na televisão é uma obra aberta. Ele falou assim, mas como obra aberta? Na Itália não é que tem telenovela, tem teledramaturgia, assim, principalmente naquela época. Ele falou assim, trate como um tipo, e o tipo, ele tem determinados caracteres físicos e vocais e que eles se repetem, e tome como uma inspiração longínqua, porque você não tem... Lembro bem de Roberto dizer essa frase. Tome como uma inspiração longínqua, porque você não tem condições de chegar no calcanhar de um Chaplin ou de um Buster Keaton, que são essas coisas que fazem pum, 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 pum. Tenta criar, apoiar-se em particulares que você possa repetir na medida justa. E isso foi me dando uma noção, e aí fui dividindo isso com algumas pessoas, e foi nascendo. E aí, devo dizer que Juca de Oliveira foi fundamental, Tony Ramos fundamental. A medida são os atores mais experientes. Que são Denise Sarraceni, sabe, uma parte, gente. E o olho das pessoas, porque tem essa coisa que eu nunca havia experimentado. Você sai na rua, nego já te diz, sabe? E sim, logicamente que isso dá uma vivência diferente, né? Também do ator que dentro do teatro, e aí a explosão que é a televisão. E a possibilidade, mas assim, eu acreditei, né, que assim, que logicamente você, com toda a bagagem que você vem do próprio teatro, você deu um grande estofo, e isso que foi a grande virada, não é? Sim, tem um ingrediente meu, sim, mas seria absurdo. Uma troca, lógico. Não, olha que é uma coisa que muita gente fez aquilo ali, não foi só eu. E muito do olhar do público, porque e violento, terrivelmente violento. Porque assim, ele acaba, um personagem que tinha uma rejeição, depois acaba tendo uma invertida de carinho, né? Uma coisa mais carinhosa, mais delicada. Sabe o que é, Chico? Eu nunca havia feito. Aí você vai fazer uma coisa que tem... É meio que craque, sabe? Fumou, bateu. Entendi. Tem isso. No dia seguinte já tá nego falando. Era meio assim. Aí você falava assim, como assim? Ah, é? E aí cada um te dá uma opinião, te para na rua, já não te chama mais pelo teu nome, você já é aquilo. Aí eu falava, Deus, calma, peraí. Eu nunca tinha saboreado esse tipo de coisa, sabe? Porque por mais que eu diga um grande sucesso com Macunaíma, um grande sucesso com meu tio Iauretê, sabe? É micro, não é macro. Muda tudo. Por mais que tenha sido visto em Nova York, isso. Mas, gente, o eco é diferente, quer dizer, é uma pedra jogada num lago assim, uma pedrona jogada no outro lado. Né? Você sabe, é assim, e isso vai te invadindo de modo que se você não controla. Então eu resolvi, ao acabar, voltar pro fundo de novo. Voltar pro... Até que a coisa foi indo, até que eu voltei e fiz um outro, porque também naquele momento a razão pela qual eu fiz foi muito particular, ligada a uma questão familiar, que eu precisava naquele momento fazer por questões muito materiais também. E depois, e agora eu estou mesmo... E aí você volta, como é que é esse retorno ao teatro? E aí como é que faz essa passagem para essa viagem, esse trabalho lá na Itália? Como é que acontece esse convite que você vai para a Itália, não é isso? Uhum. Como é que acontece isso? Eu fazia meu tio Iauretê quando... Já Sim, então você vê uma coisa bem antes, eu fazia meu tio Iauretê quando no Rio de Janeiro, Celina Sodré, grande Celina Sodré, diretora que já havia ido à Pontedeira, assistiu e sabendo do festival, que na época chamava Passaggio, lá em Pontedeira, que Grotowski, alguns espetáculos eram chamados, indicados por pessoas, e ele de vez em quando ia, assistia, era feito para a cidade Pontedeira, contando os que estão no cemitério, tem 30 mil habitantes, sabe, ele se vive ali, sabe. É tudo muito pequeno. É tudo muito pequeno, por ali passa todo o Teatro Mundo inteiro, esse ano Pontedeira completa 40 anos, eu sou colaborador e parceiro de Pontedeira 27. Então, naquela época ele havia chegado lá, Grotowski há 3 anos, se não me engano, 3, algo assim.
E eu fui fazer... tinha pouca gente, até porque já era meia-noite que aconteceu o espetáculo. Sabe? Quer entrar, pode entrar. Sabe? Isso, Guimarães Rosa, aquela onça, tudo. Na Itália, meia-noite, com aquele público, assim, mas quem é esse cara com essa unhona, esse cabelo? Nada, não ecoa, não bate, porque não é que tinha legenda, tradução simultânea 27 anos atrás, não havia isso. Falei, deu em nada, enfim, voltamos para o Brasil, continuamos a nossa vida e estava muito bem, até que chegou uma carta, convite para que eu fosse lá fazer um estágio. Começou com um estágio, aí do estágio eu passei a ser aluno por um período, aí eu fui chamado para fazer um espetáculo com a direção primeiro de um francês, que depois virou companheiro de palco meu, mas na realidade foi meu primeiro diretor lá, chamado François Kahn, que traduzimos, graças ao Maurício Parrone de Castro, 25 homens do Plínio Marcos. Fizemos lá dentro de um corredor, num presídio de segurança máxima na cidade de Volterra. E aí teve um eco impressionante de crítica, fiquei suspeito. Na época eu não falava absolutamente nada de italiano, eu era um papagaio, falava assim, 25 uomini, parece, sabe, um garoto de Olinda? Sim, errou uma frase, volta tudo de novo. Eu não sabia o que era, porque eu não falava nada, né? E aí foi, mas funcionou, funcionou, e aí eu passei para um outro estágio, e aí eu fui convidado para fazer parte como ator da companhia do Centro de Experimentação Teatral de Pontevedra, aí já sob a direção do Roberto Batti, e ali eu comecei o trabalho com o Roberto. Com ele eu fui praticamente adotado, do mesmo modo como eu dei a sorte de ser adotado por este Capitão Nemo Antunes Filho, aí eu ganhei esse Capitão Nemo Roberto, que comigo está até hoje. Que está falando até hoje. Nós temos algumas imagens do projeto, né, do Pirandello. Vamos lá, Guilherme, solta um pouco das imagens. Do Pirandello? Chamado na manhã seguinte, através de um bilhetinho que me foi entregue em mãos, para que eu comparecesse com urgência à casa de Ana Rosa. Ana Rosa uma amiguinha da minha mulher. Eu conhecia pouco Ana Rosa, sabe? Pouco mesmo. Até certos sorrisos que, por acaso, eu entrevia nos seus lábios, ela me olhava assim de relances. Aqueles sorrisos sempre me pareceram destinados não a mim, mas àquela figura estúpida do Gengê, da minha mulher Tita. Então
Eu nunca tive interesse, nem curiosidade de me entreter, de conversar com ele. Pois bem, meu senhor, pois não é que aquele estupidíssimo GG da mulher dita, ele cultivara escondido, sem que eu suspeitasse de nada, uma ardente atração justo por Ana Rosa. Dita metera isso na cabeça, descobriram tudo, inventaram tudo. Não contou nada pro GG, não. Mas ela confidenciou pra família. Sabe aquele sofismo do campo dos ares? Dizendo pra que ela ficasse calma. Não, Ana Rosa, fique calma. Ela dizia, fica calma, Ana Rosa. Não chora, minha filha, não chora. Olha, esse modo assim, como o GG trata você, é tudo medo. É medo que ele tem de enamorar-se. É isso aí, né? Estamos aqui com Cacá Carvalho. Cacá, essas imagens, eu queria que você falasse um pouco dessas imagens, desse espetáculo. E o Gonçalo, de SS. Ô Gonçalo, que cidade que é SS? Como é que eu vou saber? Ele me pergunta quais são os seus trabalhos, né, daqui para frente. Este que você tá fazendo... eu queria que você falasse um pouco desse trabalho agora que você está fazendo, e se esse é o último trabalho que você está desenvolvendo, enfim. Este é o terceiro trabalho sobre a obra de Pirandello, que nós estamos há 20 anos trabalhando sobre o mesmo autor. Quer dizer, virou uma pesquisa do autor. Do autor, com o mesmo dramaturgo, adaptador, com o mesmo diretor, com o mesmo cenógrafo, com o mesmo iluminador, com a mesma equipe. Isso cria uma identidade, né? Foi virando uma coisa, não foi pensado, sabe? Foi virando, hoje em dia nós resolvemos fazer os três juntos e ao olharmos para esses três juntos, começamos a colocar pedaços daqui, ali, e hoje assistir aos três juntos ou fazer os três juntos é uma experiência de linguagem, uma experiência vocal que se desenvolve, uma experiência de uso de objetos e tal, muito interessante e que me ajuda muito. A parte o discurso, sem contar, claro, evidente, dessa coisa maravilhosa, que é a profundidade do discurso de Pirandello, um prêmio Nobel que questiona o sentido do homem de estar vivo, do viver, do ridículo, das máscaras, essa coisa toda. Eu não sei se hoje o texto que eu digo é do Pirandello, ou de um Pirandello que cresceu em mim, eu não sei mais de onde vem o discurso, que é 20 anos dizendo um texto, sabe? Então agora eu sinto que é o momento de nós temos que dar uma parada no Pirandello. Por quê? E já para renovar, para oxigenar com outro tipo de discurso, sabe? Pular para outro rio, e qual é o canal desse rio, procurar o canal desse rio para ver se é possível encontrá-lo, não se afogar nele, como é que nós vamos fazer? E aí, há 4 anos, acho que a ideia surgiu há 4 anos atrás. Primeiro eu queria fazer um texto do Gombrowski, mas desistimos. E aí optamos por fazer um trabalho sobre Dostoiévski. Estamos há um tempo já trabalhando. Acredito que nós todos finalizaremos até novembro. Tá. Eu estou indo para a Itália daqui a pouco, daqui a menos de um mês, para finalizar. Chama-se, quer dizer, como ele vai se chamar? Vem do romance O Homem do Subsolo, do Dostoiévski. Porém, o título talvez seja A Voz do Subsolo, porque tem um trabalho sobre a voz muito forte. Ou talvez não, talvez seja um subsolo, mas eu acredito que hoje eu esteja mais tentado, e o Roberto acredito que já esteja mais também querendo 2 e 2. O título seria 2 e 2. Isso é uma coisa. E participo, fazendo a trilogia Pirandello, do Festival
em cena de teatro que acontece em Brasília, o Festival Internacional de Brasília, agora... Que agora o Festival de Brasília vai De ser. Brasília, antes de eu ir. Cacá, me diz uma coisa. Quem está assistindo a gente, como é que é a companhia, a sua companhia? Como é que você está? Por exemplo, a pessoa quer te contratar. Como é que esses projetos, eles têm essa abertura de fazer, por exemplo, vamos para Brasília, vamos para Rio Grande do Sul. Como é que você está vivendo hoje nesse sentido, né? Você tem algum subsídio de alguém? A vida é muito fácil para você com o patrocinador? Como é que é essa história? Como é que está sendo a sua vida hoje nesse sentido? E como é que as pessoas trazem você para as cidades aí do Brasil? Um monte de pergunta, né? Nossa, é complicado agora. É muito complicado. Nossa Senhora. Bom, primeiro eu não gostaria de que parecesse que eu serei indelicado com quem quer que seja. Até porque em teatro não existe indelicadeza. A delicadeza no teatro é péssima. A radiografia talvez seja mais interessante. Há 10 anos atrás, o Roberto falou para mim, você precisa começar para um outro estágio, passar de ator para uma outra coisa. Você é um camarada que não pensa mais só como um ator. Você pensa, eu acho que ele não tem muita razão, mas enfim, eu digo isso, enfim. Você pensa como um homem de cultura, e um homem de cultura pensa outras coisas, não somente com o personagem, mas com uma coisa. E aí eu comecei a estudar essa coisa sobre o homem de culturas. Um agitador cultural. Não um agitador exatamente, mas um homem cultura. Um homem que é cultura, vive cultura, transmite cultura. Não um que é um agitador de cultura, mas um homem... Um pensador. Um homem que pensa cultura, vive e transmite cultura. Muito difícil isso. E você é subsidiado por alguém? Não, é pelo seu próprio trabalho. Eu sou se eu fosse dar um nome à minha companhia, seria As Próprias Custas Produções Artísticas. Sim. Bom. Que é um absurdo, né? Uma pessoa do seu talento, né? Não ser subsidiado por alguém ou por alguma instituição? Eu acho que são dois reflexos. O reflexo da minha incompetência, talvez, de convencer as pessoas e das pessoas me enxergarem. De enxergarem como sabe, eu acho que tem os dois lados. Uma coisa, mas não sou só eu. Eu acho que o Brasil é tão grande, a gente desconhece tantas realidades de tantas pessoas que podem estar fazendo coisas belíssimas por aí, sem. O que me deixa triste é que esse fascínio que eu tenho cada vez maior. Mas que isso é uma grande sorte para o teatro, né? De encontrar o outro. Que você não desista também, né? Que essa paixão ela seja regada diariamente dentro, né? Sim, mas ela é porque é diferente. Se eu fosse dar aulas para alguém, eu não saberia fazer isso. Eu não saberia fazer isso, porque dar aulas para alguém, dar aulas para uma classe é muito difícil, sabe? Ter um grupo que você se dedica àquelas pessoas para ser espectador delas e ver como é que você pode, respeitando a cultura de cada um, a riqueza e a necessidade de cada um, tentar colocar coisas para ver se ela descobre nela o potencial dela e ver e fazer um acompanhamento. É muito isso é a coisa que mais me fascina. Mas isso não ganha edital. Sim. Porque isso não produz resultado vivo de projeto que circula e que leva para milhões de pessoas. Porque é um trabalho sobre a pessoa, não é um trabalho sobre o... Existe uma grande diferença entre o espetáculo e o teatro. Pesquisa, né? E o teatro enquanto teatro, porque existe o teatro do espetáculo, muito bom, muito bem feito, alguns ruins, pelo amor de Deus. E existe o teatro enquanto teatro, uns ruins, uns bons, pelo amor de Deus. Mas existem diferenças. Mas, visto tudo com o mesmo olho, e eu não posso olhar
O mesmo olho que olha Notre Dame não pode olhar a Basílica de Nazaré, porque são culturas diferentes, né? totalmente histórias, tudo é diferente. Então é muito complexo isso. O corpo, como eu falo, cultural, é como um corpo humano. A minha cabeça não é igual à minha mão esquerda, nem igual ao meu pé. O corpo cultural de Belém não é igual ao do Rio Grande do Sul, que não é igual ao de Itapira, não é igual ao de Dourados. Eu não posso pensar igual. Então é muito difícil de você pensar isso e ver que as coisas são distribuídas para satisfazer visitas culturais de projetos bons que ampliam, sem dúvida nenhuma, pelo amor de Deus, o horizonte perceptivo e cultural das pessoas que assistem e que fazem, mas que eu entendo política cultural talvez de um outro modo, mas talvez ingênuo nos dias de hoje, mas eu aposto no futuro melhor. Eu aposto no futuro melhor. Não será para mim o teatro que eu sonho, será talvez para um outro que talvez eu contamine. Dentro do pensamento. Ô, Cacá, me diz uma coisa, voltando ainda um pouco na secretação minha anterior, você continua sendo chamado muito ainda, né, para fazer trabalhos, enfim, tanto no exterior como aqui, mas você ainda sente falta desse incentivo de que o seu trabalho seja visto mais vezes por mais pessoas. Sim, sim. Que a gente está vivendo um momento diferente, onde o público talvez não esteja acompanhando a produção teatral. Como é que você vê? Quer dizer, isso está acontecendo e também para saber como é que as pessoas te encontram, né? Para que esse teu trabalho não pare, que não fique só aqui nessa entrevista e que essa entrevista também continue gerando trabalho para você, né? Como é que você vê isso? Como é que as pessoas te acham? Eu tenho... Agora é a sessão Jabá. Sim. Há 10 anos eu abri, junto com uma série de pessoas que me ajudou um período, depois de, olha, Cacá, desculpa, não está dando mais, foi indo, hoje eu estou sozinho. Hoje eu tenho um espaço, há 10 anos que eu tenho esse espaço, na Barra Funda, chamado Casa Laboratório para as Artes do Teatro, onde eu pago com o meu trabalho, um aluguel para mim muito caro, ocupado por ninguém. Porque eu não tenho grupo, não tenho como manter grupo. Porque eu não acho justo que as pessoas cheguem até mim e não tenho o mínimo de ajuda para vir e estudar, porque quem trabalha comigo tem que ficar 8 horas, porque o mínimo de ficar comigo porque eu sou obsessivo. Essa investigação, né? Eu sou obsessivo, eu não sei fazer outra coisa. Uma pessoa que fica comigo só 4 horas, eu falo, e como assim? E agora? Como assim? A gente só se vê amanhã? Sabe? É muito mais profundo o olhar do criador, né? E da criatura. Porque é lento, precisa ficar mais junto, porque precisa ficar mais convivendo, precisa observar mais, precisa ver como ela é quando ela não está comigo, eu preciso segui-la, eu preciso fazer uma investigação dela, porque, sabe, porque é de fato Sim. Sabe, não é um grupo de 30, eu fico desesperado, não sei o que fazer com um grupo de 30, blá, 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 e nada, vira uma palestra. E não trabalhos com uma pessoa, ser espectador de um, dedicar-se a um. Porque o Antunes fez isso comigo. O Roberto fez isso comigo, faz isso comigo. Sabe? Eu sinto fazer isso com pessoas, assim, individuais. Quer dizer, distribuir o que você aprendeu. Exato. E roubar também. Porque na verdade é uma troca, né? Sempre uma troca, roubar, mas claro. Mas claro. Essa divisão é muito importante, porque essa galera tem uma visão de mundo que eu não tenho. Eles veem um mundo diferente, que bom. E ali fica a Casa Laboratório. Casa Laboratório para as Artes do Teatro. Existe um Facebook chamado Trilogia Pirandello. Trilogia Pirandello te encontra. Sim, a Isa, grande Isa, a quem eu devo muito, Isa Marie, que me cuida de todas as minhas coisas. E eu vou na medida do possível.
Agora eu estou indo ao Festival de Brasília. Brasília que você falou, né? Faço. Eu não vou a nenhum lugar se eu não encontre ator do lugar. Então eu vou a Brasília, farei uma oficina de uma semana para depois fazer os espetáculos. Porque isso cria um elo, né, de ligação com o local, com o espetáculo. Quer dizer, e você acaba também fazendo o trabalho dessa propagação cultural, né? Sim, porque você deixa semente, né? Porque eu não sou um ator. Você vai incomodar algumas pessoas, né, com o teu trabalho e é um semeador, né? Eu sou um vírus. Um semeador. Eu tenho que te contaminar. Eu tenho que te contaminar. Quando você me disse, eu fiquei 3 dias sem dormir, eu falei, ganhei o dia. Ganhei o dia. Se deixar 3 dias sem dormir com o trabalho que eu fiz. Foi. Eu acho uma maravilha. Foi uma coisa de que eu sonhava. Tanto que de novo, né? Eu fui assistir um outro espetáculo, eu conheci você pela voz. Quando eu fui assistir Meu Tio Era ET, eu não sabia que era o mesmo ator. E eu conheci, falei, gente, eu conheço essa voz. Ei, que lindo. A voz, eu lembro essa voz. Pô, é o cara que fazia o Macunaíma. Tão bonito isso. Que eu não conhecia. Se o carro que está me levando bater ali e eu sair desse corpo e for sair lá para onde, eu não morro. Porque tá prova de que eu vou continuar vivo aí dentro. Algumas coisas. Mas eu acho que talvez seja essa a função do artista, né? De semear, né? Semear exatamente. Coisas. Me deixar lá dentro. Eu vou fazer isto, conforme te disse, na sequência eu sigo para a Itália. Vou fazer um projeto belíssimo. Olha que projeto que a gente inventou. Tem 1 ano que a gente inventou esse projeto. Chama-se Sonhar um Teatro. Sonhar num teatro. Abrimos lá, eu, Roberto, Silvia, enfim, a equipe com as quais eu trabalho lá, a equipe com as pessoas com as quais nós trabalhamos, e inscreveram-se para 50 pessoas. Essas 50 pessoas inscreveram-se, pagam não sei quanto lá. Então nós vamos preparar 50 camas no teatro. Nós vamos receber essas pessoas às 8 da noite, vamos oferecer uma sopa para elas. Elas trocam, vão, escovam dente, vestem seus pijamas. Aí eu faço um fragmento de um trabalho, a Silvia faz um outro musicista toca outra coisa, até que eles dormem, sonham, ficam no teatro, tem umas músicas que serão tocadas, tem umas ações que serão feitas, tem algumas coisas que passaram pelo corpo deles, quer dizer, tudo uma coisa sensorial. Até que de manhã eles são acordados, assistem e leem outras coisas que nós vamos fazer, e quando eles saem, tem uma mesa de café da manhã colocada para eles não podem durante esse período todo falar, a única condição é não falar nada, absorver tudo e sair. Isso é um projeto para uma apresentação? Ou uma única noite. Mas seria uma temporada deste evento ou não, uma vez? Dia. Nossa, então isso vai ser concorridíssimo, né? Nós selecionamos agora 50, serão 50 pessoas. Que maravilha. São essas coisas assim, quase anômalas, que talvez fomentem e deixem nessa pessoa essa experiência. Uma vivência sensorial, emocional. Sim. Diferente de um discurso de um personagem X que morreu, Otelo, que foi traído por por causa do lenço de Cássio, mais uma vez. Não, viver uma outra coisa e descobrir à noite nos barulhos daquele teatro, nas cortinas daquele lugar. De um livro que casualmente foi esquecido ali, de um programa de sala que ele pode ler, sabe, de estar ali, de passar uma noite num ambiente outro que é teatral, entendeu? E viver isto. Isso é uma experiência. E depois eu vou concluir o trabalho sobre Dostoiévski, estreio na Itália no dia 27 de setembro, 27, 28, 29, aí faço Bucareste e depois venho para o Brasil. Mas ainda não encontrei um lugar onde fazer, não tem teatro. Aí vamos ficar esperando. Aí vai ser uma coisa. Aquela coisa de sempre. A gente tem a pergunta aqui da Renata Souza, de São José dos Campos, interior de São Paulo. Ela fala assim, olha, a sua entrevista foi uma poesia fantástica, histórica. Fantástica pessoa, um beijo, Cacá, e um beijo, Chico. Obrigado.
Para nós, né? Um beijo. E assim, Cacá, a gente vai terminando o nosso programa. Eu queria pedir que você fizesse suas considerações finais. Fica à vontade e dá um tchau para todo mundo. E eu agradeço já desde já a tua presença aqui. Eu queria te agradecer muito. Muito Sim. dizer que também o trabalho que você faz, a admiração que eu tenho por você e pelo teu trabalho não é pouca. E seja como dentro das nossas lutas, através das nossas cooperativas, do trabalho em si artístico, enfim, e para a briga de sobrevivência toda. Quer dizer que é difícil dizer tchau, né? Quando a gente se despede de um lugar ou de sei lá quem está me vendo. Não tentem enxergar essa pessoa que tem umas marcas no rosto, 60 e tantos anos, que já fez isso. Mas uma outra coisa que habita dentro desse corpo que um dia eu vou deixar. Essa coisa que um dia eu vou deixar é essa coisa que eu espero ter tocado alguém aí. Eu só faço para isso. É muito difícil, porque como é um elemento que não está do meu lado, tem um instrumento entre nós, entre eu e você que está aí, é muito difícil ultrapassar isso e fazer você sentir uma coisa que me interessa, dizer assim, gente, me alterou alguma coisa aqui dentro e aqui. É muito difícil. Então, existe um último minuto, a todo minuto, sabe? Que eu queria que ficasse a beleza de todo dia, que eu acho linda, a beleza da dificuldade que eu tenho de fazer meu trabalho. Que isso fique, é isso que eu queria que ficasse. Que um dia batalhei muito tempo para fazer e que eu fico feliz por muita gente ter visto e quem não viu, que pena que não deu para ver porque não deu. E que acabará logo, mas eu espero que acabe com a mesma intensidade que começou. Porque o menino que leu com 8 anos não morreu. Está aqui dentro e é ele que me faz vir aqui hoje, continuar e sair daqui para fazer. É isso aí. Bom, eu só posso agradecer, né? Hoje eu fico muito feliz por essa explosão teatral, essa explosão de cultura, este momento fantástico que eu tive aqui hoje. Para você que não assistiu, hoje eu entrevistei Cacá Carvalho, o grande ator, um ser humano maravilhoso. E lembrando que a semana que vem estamos de volta, se Deus quiser, né, e Ele há de querer. E sempre lembrando, né, você que está aí, pratique cultura. Tchau, gente. Até a semana que vem. Sim.